Envia o teu filho, em nome de Jesus. Também o convite para estar aqui presente. É realmente uma bênção e uma alegria poder estar aqui reunido com os irmãos. E esta é uma igreja muito especial para mim, desde logo pelos gifts que aqui já passaram, como também pela visita que eu tive da última vez aqui, foi uma experiência incrível. Então agradeço a todos os irmãos. Como disseram, eu venho por parte da Omeca, igreja que se reúne em Almada, nós somos igrejas irmãs, e a nossa igreja deseja as saudações também aqui à igreja que se reúne em Vila Verde. Então sintam-se todos cumprimentados. Sendo assim, eu não preciso fazer mais nenhum tipo de apresentação, os irmãos já me conhecem, só mencionar, como o João disse, eu faço parte da direção da CIP Sul, então os irmãos, se tiverem alguma questão, alguma preocupação, alguma sugestão, estão sempre à vontade para falar comigo, é sempre mais um contacto que os irmãos têm. Mas bom, vamos passar ao que interessa, porque nós viemos aqui à casa do Senhor para o louvar, para o adorar. Também viemos para aprender da palavra dele e nos alimentarmos espiritualmente, que é o mais importante. Ou talvez que ainda haja aqui algum irmão que veio apenas por curiosidade. Não sei. Mas vamos ver o que é que Deus tem preparado para nós. Então eu gostaria de começar com uma pergunta que tem a ver com o que é a coragem. Isto vai ser um dos temas centrais da palavra do Senhor para hoje. Mas eu gostaria que vocês começassem a pensar já, na vossa opinião, o que é coragem. Porque é muito fácil para nós, humanamente, começarmos a pensar que a coragem é precisamente alguém que não tem medo. Correto? Exemplo prático. Vamos supor que agora descobrimos que tínhamos uma aranha muito grande na parede de uma casa de banho. Quem é que é o irmão que vai de lá tirar a aranha? Muito provavelmente o mais corajoso. Certo? Então o que é uma pessoa com coragem? Alguém que, quando todos os outros recuam, essa pessoa mantém-se. É uma pessoa que não tem medo. Mas será que nós humanos não temos medo? É que há medos que são mais visíveis, desde logo, por exemplo, medo das guerras, medo de uma crise económica, medo de uma doença, medo de muitas coisas. Algumas são mais visíveis, outras são menos perceptíveis. Pode ser o medo de errar, pode ser o medo de não pertencer. A verdade é que todos nós, querendo ou não, acabamos sempre por ter alguns receios. Então vamos ver melhor o que é a coragem. E para isso, eu comecei a pensar na vida de algumas pessoas que estão descritas na Bíblia. Desde logo nós podemos pensar em Davi, não é? Davi, aquele rapaz pequeno que derrotou o Golias, um gigante. Coragem. Mas será que Davi nunca sentiu medo? Não sabemos. Outro exemplo, podia falar também de Esther, a rainha Esther, que foi falar que o rei Xerxes arriscou ali a vida para salvar o seu povo. Também um ato de coragem. Mas como nós falámos hoje nós falamos bastante de uma pessoa, Jesus. Então eu vou falar de alguém que viveu muito próximo de Jesus. Eu vou falar de Pedro. Então eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Mateus, no capítulo 14. E vamos começar aqui a nossa leitura no versículo 22. Vamos ler esta passagem toda, mas eu vou lendo por partes, para irmos desconstruir. Então, Mateus 14, capítulo 22. Versículo 22, aliás. Capítulo 14, versículo 22. O contexto desta passagem, já agora, antes de lermos, é que Jesus tinha feito o milagre da multiplicação dos pães e peixes no monte. E depois, vamos ler o que é que acontece a seguir a isso. Então, diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E que ainda tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, até aqui a palavra do Senhor para já. E o contexto é, Jesus fez a multiplicação dos peixes, Jesus diz aos discípulos, eu vou ficar para trás, vocês entrem no barco e vão indo para o outro lado. Então, o que é que acontece quando eles já estão a muitos estádios de distância?
uma tempestade acontece. Os ventos começam a ser contrários. Então, aqui, apenas lendo, nós lemos do 22 ao 24 e nós já conseguimos tirar daqui um ensinamento bíblico. O que é que vocês conseguem tirar daqui? Pensem lá. Então, os discípulos estavam a enfrentar uma tempestade, sim ou não? Sim. Isso é algo positivo? Não. Mas quem é que os mandou estar naquele barco? Jesus. Então, será que aquilo estava fora do controle? A primeira coisa que eu quero que os irmãos pensem é que nós, humanos, temos muita tendência de às vezes ser um bocadinho fatalistas, de desistir. Então é muito fácil, quando nós começamos a ver ventos contrários e começamos a ver a tempestade, de acharmos, se calhar se está tanta tempestade é porque Jesus não quer que eu esteja aqui. Eu acho que Jesus quer o meu conforto. Eu acho que se eu estou com Deus, eu tenho que estar sempre bem, nunca vai haver problemas. Mas os discípulos estavam exatamente onde Jesus os tinha mandado estar. Então nós às vezes também vamos enfrentar estas tempestades, nós também vamos ter estes ventos contrários, mas é importante nos lembrarmos que por estarmos numa tempestade não significa necessariamente que não estamos onde Deus quer que nós estejamos. Então vamos continuar aqui a nossa leitura bíblica e vamos continuar aqui no versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mais uma vez, até aqui a palavra do Senhor, vamos desconstruindo esta passagem aqui aos poucos. Então Jesus aparece e na versão da Bíblia para Todos até diz mesmo coragem, quando Jesus aparece diz, coragem, sou eu, não tenham medo. Então, antes de mais, os discípulos são humanos. Não nos vamos esquecer dessa parte. Então é natural que, e se nós lermos aqui logo no versículo 25, na quarta vigília da noite, ou seja, está de noite, era de madrugada. Agora pensem, na altura não existem as luzes que existem hoje em dia. Nós, hoje em dia, estamos aqui, no caso nesta margem, e olharmos para Cacilhas, se calhar não vemos tanta luz. Mas estamos em Cacilhas e olharmos para a parte de Lisboa, vemos muita luz. Então é normal, se nós apanharmos um cacilheiro às 11 da noite, nós não estamos no meio do escuro, nós temos luz. Mas neste caso os discípulos estavam a atravessar o mar da Galileia e naquela altura de certeza que não havia assim tanta luz, aliás, não havia luz artificial como nós temos hoje em dia. Então, está de noite, está vento, está tempestade, os discípulos estão sozinhos e do nada, nós lemos, Jesus aparece a andar sobre as águas. Só que para os discípulos não aparece Jesus com o letreiro em cima a dizer Jesus, certo? É natural, eles estão no meio do mar, está escuro, está de noite, eles olham para aquilo e não sabem se é uma pessoa ou se é um fantasma. E se for uma pessoa, também não faz sentido. Eu sei que se os irmãos um dia tiverem a oportunidade, agora que estamos no mês de férias, tirarem umas férias, irem para um cruzeiro, se virem alguma coisa no mar, vocês vão pensar, tudo menos, deve ser um homem a andar na água, naturalmente. Então, é normal que os discípulos tenham ficado em pânico. Agora, o que é que Jesus diz? Isto é muito importante. Quando Jesus chega relativamente mais perto deles, diz, tende bom ânimo, ou coragem, sou eu. Jesus não diz, calma, a tempestade vai parar, ou oh, não tenham medo, a tempestade já parou. Não, a tempestade continua. Então, qual era o motivo de coragem que eles tinham para ter? Jesus dizer, sou eu. Então, Jesus era o motivo da coragem, não o fim da tempestade. E nós muitas vezes parece que estamos à espera que as circunstâncias nos ajudem a ter coragem. Certo? Quando eu tiver esta característica, ou quando eu for mais velho, ou quando eu for mais forte, aí eu tenho coragem. Ou quando eu estiver mais habituado a isto, eu lá tenho coragem para servir ao Senhor, por exemplo. Mas, o que é que Jesus diz? Sou eu. E isso nos basta. Então vamos continuar a ler, porque é agora que entra Pedro nesta história. Então diz, respondendo-lhe Pedro, no versículo 28, diz, respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Mais uma pausa. Então, Pedro tem uma atitude completamente fora da caixa. Ao ver Jesus andar sobre as águas, ele diz, se és tu, Senhor, se tu és Jesus, então manda-me ter contigo. Porquê? Porque ele sabia que se fosse Jesus, ele tinha esse poder. Agora, isto é um grande ato de coragem ou não é? É.
É um grande ato de coragem. E aqui é algo que eu gostava que os irmãos fizessem. Eu não sei se os irmãos já estão habituados a fazer isso. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que adora fazer esta questão, que é, quando eu leio uma passagem bíblica, eu gosto de tentar meter-me no lugar das pessoas que estão a viver aquela história. Porque para nós é fácil lermos isto e ser como um género de uma narrativa. É óbvio que nós olhamos e pensamos, ok, Jesus estava a andar sobre as águas, faz sentido. Estava quarta vigília da noite. Diz-nos algo. Não, na teoria não. Nós podemos olhar e dizer assim, estava uma tempestade, estavam ventos contrários, certo. Mas se nós estivéssemos a viver isso, era muito, muito mais complicado. Então Pedro, no meio daquelas circunstâncias, e eu tenho trabalhado como professor, e o ano passado, aliás, este ano letivo, eu tive a oportunidade e a bênção de dar aulas de moral evangélica. Então eu estudei esta passagem com algumas turmas minhas, e eu fiz precisamente este exercício de apagar as luzes e tentar fazer com que eles se visualizassem naquele mar, naquele momento. E, irmãos, acreditem, é muito difícil nós fecharmos os nossos olhos e darmos passos em falso. Ou então só o facto de nós darmos um salto de olhos fechados. Já é complicado. Agora imaginem Pedro, que estava no meio da noite, ter a coragem de se mandar para o mar à noite e andar sobre as águas. Porque, mais uma vez, tudo isto é completamente antinatura, não é algo que nos é natural. Vamos supor, nós estamos de mudar uma lâmpada no teto e tudo o que nós temos é um balde. O que é que nós fazemos? Nós vamos pegar no balde, virar ao contrário e subir no balde na parte sólida. Nenhum de nós vai pegar no balde e pensar, bom, tenho um balde, vou enchê-lo com água, vou subir na água e vou mudar a lâmpada. Primeiro, eu não sou eletricista, mas eu acho que isso daria um choque. Então não recomendaria. Mas muito provavelmente nós iríamos afundar, porque é a natureza. Mas Pedro conseguiu ir contra tudo isso e pensar, é o mar, eu vou andar no mar. E se para nós é difícil às vezes andar sobre a terra, ou andar sobre uma ponte que é sólida, imaginem andar sobre a água. Mas Pedro anda, então ele é muito corajoso. Ou mais ou menos. Vamos ver o que é que aconteceu a seguir a Pedro. No versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E podemos continuar a leitura, versículo 32. Subindo ambos para um barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoravam, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Então, antes de Pedro afundar, porque é muito fácil para nós focarmos nessa parte, especialmente quando nós falamos desta passagem bíblica, nós costumamos falar muito desta parte do homem de pequena fé. Mas antes de Pedro afundar, ele teve este ato de coragem, de avançar. E se calhar algum irmão aqui presente também precisa de saber isso. Nós às vezes falhamos. Mas isso não apaga necessariamente o momento de coragem que nós tivemos de obedecer a Deus. E às vezes nós focamos-nos tanto nas coisas que nós não fazemos, naquela parte que correu menos bem, e esquecemos da coragem que nós tivemos para simplesmente avançar. Mas agora, algo que eu gostaria que os irmãos analisassem melhor nesta passagem. A primeira é, Pedro repara no vento. O que é que acontece? E nós costumamos usar muito aquela expressão de Pedro tirou os olhos de Jesus. A Bíblia não diz literalmente que Pedro tirou os olhos de Jesus, mas isso acaba por ser uma imagem muito clara e um bom exemplo do que é que se passou ali. Resumidamente, o que aconteceu foi Pedro começou a dar mais importância e aos olhos de Pedro era maior as circunstâncias, o vento, o facto de estar de noite, as ondas, do que aquele que estava à frente dele. Tudo isso tornou-se maior que Cristo e por causa disso ele começou a afundar. Mas a minha pergunta é, o vento começou quando Pedro saiu? Não. O vento já estava lá. As ondas começaram quando Pedro saiu do barco? Não. Já estava lá. Então o que é que se passou com Pedro? É precisamente isto. É precisamente esta perca de foco. E nós muitas vezes também temos esse foco ao início. Nós estamos a ver Jesus, o vento não nos aflige porque nós estamos confiantes, mas depois vamos para a vida. Não é? Porque é muito fácil nós estarmos aqui na igreja e lá está, eu estou a falar e os irmãos atrás de mim têm uma cruz que nos faz lembrar do sacrifício de Jesus. Ainda por cima nesta em especial tem aquela questão do véu rasgado, que ainda tem mais significado. Temos também o momento de louvor, onde nós podemos cantar os grandes feitos que Jesus faz, a grandiosidade que Ele tem, o amor que Ele tem por nós.
Só que depois vem a semana e de repente vem notícias, os preços de combustíveis vão subir outra vez, guerra no Irão, o trabalho, as circunstâncias, ainda por cima ao mês de agosto, os irmãos que não estão de férias muitas vezes têm o trabalho a triplicar pelos que estão de férias. E todas estas circunstâncias fazem-nos pensar, onde é que está Jesus no meio disto? A minha vida acaba por ser só trabalho e onde é que é o meu futuro? Que futuro é que eu tenho? Mas Jesus diz, sou eu, tem coragem. E isso nos basta. Então, quando o medo vem, é quando nós afundamos. Mas Jesus está lá presente. Como é que nós sabemos isto? E vamos ler novamente aqui o versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse. Paramos aqui, porque na versão da Bíblia para Todos até diz imediatamente. Assim que Pedro pede socorro, imediatamente Jesus o vai acudir. E, irmãos, parecendo que não, isto é só um versículo, mas diz muito sobre o caráter de Jesus e aquilo que ele é. O que Jesus faz é ir imediatamente salvá-lo e depois corrigi-lo. Jesus não fica lá atrás à espera que Pedro afunda a dizer, eu avisei-te. Ou ele não começa logo, porque isso também, vos digo, é um pouco humano da nossa parte. Quantas vezes nós, quando alguém erra, nós entramos logo a rasgar, homem de pouca fé, e depois é que vamos, mas pronto, podia ser pior. Mas Jesus não fez isso. Jesus resgatou e só depois é que o corrigiu. Então, meus irmãos, quando nós precisamos de ajuda, nós temos que clamar a Deus. E Deus vai-nos imediatamente socorrer. Vai-nos repreender também, certo? Mas Ele não nos vai repreender e abandonar. E isto é algo muito importante que eu quero que os irmãos percebam. Jesus, para nos corrigir e para nos ensinar, Ele não precisa de nos abandonar. E nós também não precisamos de abandonar os nossos irmãos e os nossos familiares quando eles cometem uma falha. Então isto é algo que nós podemos aprender com Jesus no meio de toda esta tribulação que Pedro estava a passar. E depois também é importante nós vermos que Jesus acabou por cessar o vento e os que estavam no barco o adoravam dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. No entanto, todos esses continuaram no barco. Pedro foi o único que teve a coragem de sair do barco. Então, isto é importante para nós. Às vezes nós podemos estar na situação em que temos de sair do barco e simplesmente ainda não demos esse passo de coragem. Mas já que estamos a falar de coragem, então eu quero entrar num segundo ponto sobre este tema. Porque nem toda a coragem é a obediência. E é muito fácil nós lermos esta passagem e se nós ficássemos aqui sem contexto, poderíamos pensar que, bom, depois disto, Pedro, depois deste milagre, depois de toda esta coisa, depois de Jesus o ter repreendido e dizer, homem de pequena fé, Pedro não vacilou mais nenhuma vez. Será que não? Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 18, e vamos começar a leitura no versículo 1. Então, João, capítulo 18. O capítulo 17 é um capítulo também muito interessante. É uma oração de Jesus. É um capítulo também muito forte e bonito. Então, isso vem neste contexto e diz-nos assim. Eu vou ler seguido até o versículo 11. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois que buscais, e deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Na verdade, até aqui a palavra do Senhor, no versículo 9. Então, mais uma vez, o contexto. Jesus tinha ido para o jardim com discípulos. Um deles, Pedro. E Jesus sabia todas as coisas. E ele sabia que Judas o iria trair. E sabia que aqueles homens o iriam buscar e que ele ia ter de padecer todas aquelas coisas que o levariam à cruz.
Mas, mais uma vez, nós temos que nos colocar no lugar de quem estava naquele momento a viver aquilo e que não tinha a Bíblia como nós temos. Então, nós muitas vezes pensamos que sortudos ou que bênção e que privilegiados eram estes irmãos que conheceram Jesus presencialmente. É uma verdade. Mas nós também somos, de certa forma, os abençoados, porque temos a palavra de Deus completa, podemos ler a Bíblia e estas passagens. Então, Pedro, que estava presente, mais uma vez, numa noite, ele não tinha o contexto, nem compreendia a 100% que Jesus teria de padecer de todas aquelas coisas. Mas Jesus sabia. Então vamos ver o que é que Pedro faz nesta situação. Versículo 10. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mais uma vez, Pedro, o grande homem corajoso. Porque, irmãos, isto é um ato de coragem, certo? Mais uma vez, vamos nos colocar no lugar de Pedro. Está a vir uma multidão. Vocês estão a ver tochas, estão a ver lanternas, vocês estão a ver armas. Estão a vir prender Jesus. Eles estão claramente em menor número. E o que é que Pedro, muito corajoso, faz? Pega na sua espada e corta a orelha de Malco. E é muito fácil para nós julgarmos Pedro por esta atitude, certo? Porque nós sabemos que é uma atitude errada. Mas, no coração de Pedro, eu acredito que ele tinha boas intenções. Ele amava Jesus. E ele queria defender Jesus. Ele achava que o correto seria lutar, combater. Mas vamos ver o que é que no versículo 11 Jesus diz. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o meu pai me deu? Então Jesus sabia todas as coisas. Mas Pedro não. E eu quero que os irmãos percebam a grande diferença que há entre o ato de coragem de Pedro, quando nós o vimos no barco, e o ato de coragem que Pedro teve nesta parte do jardim. É que, na primeira parte, quando nós estamos a ler a questão do barco, Pedro pergunta: Senhor, se és tu, manda-me ir. Jesus diz: vem. E o que é que Pedro faz? Obedece. Mas neste caso, Pedro perguntou alguma coisa a Jesus? Pedro pensou: o que é que Jesus quer que eu faça nesta situação? Qual é o passo a seguir? Não, ele foi um humano impulsivo, certo? Há pessoas que são mais impulsivas que outras. Pedro era uma pessoa provavelmente bastante impulsiva. E o que é que ele faz? Ele corta a orelha de Malco. Então, se nós tivéssemos isto aqui como um esquema de tópicos, como se estivéssemos a dar uma aula, seria, na primeira parte, Jesus, depois obediência e depois toda aquela questão dele afundar e ter experiência com Jesus. Neste caso foi o contrário. Ele primeiro age, só depois é que vem Jesus. E isso é muito importante, porque quantas vezes nós não estamos a viver coisas na nossa vida e nós estamos a acreditar e a pregar, se for preciso, e a louvar ao Senhor, a pensar: eu estou a fazer a vontade de Deus, eu amo Jesus, eu sigo Jesus. Mas depois na nossa vida pessoal, nós vivemos como se Jesus não tivesse nada a dizer das nossas escolhas, da forma como nós vivemos, das coisas que nós fazemos, e Jesus acaba por ficar como segundo plano. E Pedro passou mais uma vez por isso. E Jesus, mais uma vez, o repreendeu e mandou guardar a espada na bainha. Então nós podemos ter coragem e mesmo assim estar errados. Então, o que nós podemos aplicar disto para a nossa vida, o que nós podemos aplicar com Pedro, é que nós muitas vezes podemos orar para Jesus nos dar coragem, para Deus nos dar coragem, seja para um emprego, seja para uma situação, seja para uma conversa com um familiar, numa relação, o que for. Mas antes de nós perguntarmos: Senhor, ou pedirmos: Senhor, dá-me coragem, nós devemos pedir: Senhor, para o que é que tu queres que eu tenha coragem? É para eu sair do barco que tu queres que eu tenha coragem? Ou é coragem para ficar no barco quando eu sinto que deveria de sair? Então, tudo o que nós fazemos, e eu lamento não ter uma fórmula mágica para vos dar, mas a verdade é que uma relação com Cristo é uma relação, é intimidade. Então, vai haver vezes em que vocês vão ter coragem para agir, e vai haver vezes em que vocês vão ter coragem para confiar. E isto vai ser algo muito importante também na mensagem que Deus tem para nós no dia de hoje. Então isto já nos começa a mostrar uma coisa diferente do início, de quando eu falei sobre coragem. Se calhar coragem não é só necessariamente fazer coisas difíceis, não é só ir enfrentar a aranha que está na casa de banho. Às vezes coragem também é ser obedientes a Jesus. E se calhar a maior coragem que vocês vão ter é mesmo essa.
E o maior feito que vocês vão ter não vai ser necessariamente aquela vez em que vocês foram muito corajosos e as pessoas vos bateram palmas, mas sim aquela vez que, se fosse preciso, no silêncio, vocês sabem que dentro do vosso coração vocês tomaram uma decisão com Cristo. Aquele vício que vocês tinham, aquela luta que vocês tinham, aquela conversa que vocês não queriam ter, e vocês dizem: eu vou ter coragem de largar isto, eu vou ter coragem de fazer isto. E se calhar o resto dos irmãos, os vossos familiares, não vos vão reconhecer essa coragem, mas Cristo vai. Então nós temos que começar a ver a coragem desta forma. Então vamos seguir, mais uma vez aqui na vida de Pedro. Eu quero mesmo fazer uma passagem por todas as fases de Pedro. Porquê? Porque agora neste contexto o que aconteceu a Jesus? Jesus foi preso. Então Jesus agora já não era aquele homem que andava sobre as águas, já não era aquele homem todo poderoso que andava a fazer milagres, era alguém que estava a ir preso. E mais uma vez, Pedro era humano, como nós somos. Então, na cabeça dele, o que é que parece? Está tudo a dar errado. Judas, afinal, é um traidor. Agora Jesus está a ir preso. É suposto nós continuarmos. A minha vida, de há uns anos para cá, era seguir a Cristo. Era seguir Jesus. Era acompanhar os milagres dele. O que é suposto eu fazer agora? Tudo coisas humanas. Tudo coisas que nós passamos. Às vezes nós terminamos, por exemplo, os estudos e pensamos: ok, mas a minha vida era estudar e agora o que é que eu tenho que fazer? Qual é o próximo passo? Às vezes nós estamos, ou quem é pai, eu não sou pai, mas se calhar aqueles pais que têm os filhos e do nada os filhos saem de casa, não é? Eu não sei como é que é lidar com isso, mas se calhar nós pensamos: já cumpri o meu propósito e agora o que é que eu faço? Continuo a acompanhá-los, mas se eu for muito próximo deles, se calhar eles vão achar estranho, eles querem a distância deles, sou próximo deles, não sou, ajudo, não ajudo, dou-lhes liberdade. Enfim, há muitas questões que nós podemos ter inseguranças. E Pedro estava a passar por essa insegurança quando Jesus foi preso. Então vamos ler agora um outro erro, talvez de Pedro, e vamos ler em Marcos. Podemos ler também no capítulo de João, porque João faz questão de falar deste vacilo, entre aspas, de Pedro. Mas vamos ler Marcos 14, no versículo 66. Porque, mais uma vez, vamos focar em Pedro. É fácil confiar quando nós conseguimos ver Jesus a agir. É fácil confiar quando nós estamos num acampamento bíblico, por exemplo, agora que estamos na fase dos acampamentos. É muito bom nós acordarmos e estarmos sempre rodeados deste espaço seguro de pessoas que partilham a mesma fé que nós. É fácil nós confiarmos em Cristo quando tudo o que nós ouvimos durante a semana é que Deus é poderoso e tudo o que nós fazemos é cantar louvores a Deus. Mas o que é que acontece quando parece que Jesus não está a fazer nada? Quando Jesus perdeu o controle. E atenção, irmãos, é importante nós frisarmos isto ainda na outra passagem, que é: Jesus perdeu o controle? Não. Aos olhos de Pedro, Jesus tinha perdido completamente o controle, ele estava a ir preso, não era suposto, não estava nos planos de Pedro. Mas se vocês repararem, quando Jesus pergunta, primeiro, a Bíblia diz que Jesus já sabia para o que eles vinham, então ele antecipa-se e pergunta: quem buscais? Ou seja, ele já sabia que o iam buscar. E quando ele diz: sou eu, Jesus, o que é que acontece àqueles homens? Caem por terra. Então Jesus estava no controle ou não estava? Estava. Mas ainda assim, ele deu este passo de amor, de confiança e de coragem, de se entregar a eles por nós. Então vou ler agora aqui no capítulo 66, versículo 66 do capítulo 14 de Marcos, que diz: estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que estavam ali disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque tu também és Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E que ainda em si desatou a chorar. Não conheço Jesus, não é?
Jesus já tinha dito a Pedro que ele o iria negar 3 vezes, e Pedro reage daquela forma muito emotiva, característica de Pedro, a dizer que isso era impossível, porque ele amava a Jesus, ele nunca iria negar, ele estava disposto a morrer por Jesus. E nós às vezes também somos assim, e eu espero que todos os irmãos sejam assim, na verdade. Espero que os irmãos também estejam dispostos a morrer por Jesus e que amem Jesus de todo o vosso coração. Mas no fundo nós somos humanos. E é muito fácil nós mais uma vez julgarmos Pedro. Ele viu os milagres de Jesus. E realmente, já pensaram quão estranho é? Como é que é possível o homem que teve a coragem de andar sobre as águas, e poderia ter morrido aí nessa altura, porque se nós mandamos para o mar na noite, naquele tempo, muito provavelmente daria em morte. O mesmo homem que saca de uma espada e corta a orelha de uma pessoa quando ele está junto de uma multidão para prender Jesus, é muito corajoso. Mas depois, quando lhe perguntam e confrontam com tu conheces Jesus, ele protege-se. Ele joga pelo seguro e nega a Cristo. Mas nós não devemos só julgar Pedro por causa disto, porque nós somos iguais, irmãos. Pedro falhou, mas nós também falhamos. E é importante nós fazermos sempre esta introspeção, porque nós não podemos tratar Pedro como um traidor completamente diferente de nós. Infelizmente, eu espero que os irmãos consigam negar o menos possível e que nunca neguem a Cristo. Mas a nossa segurança, irmãos, não é que nós nunca vamos falhar. A nossa segurança está naquele que nos vem consolar e naquele que nos vem corrigir quando nós falhamos. Então não tentem achar que vocês vão ser sempre perfeitos, nem tentem se colocar num lugar, num pedestal onde as outras pessoas falham, os vossos familiares falham, os discípulos falharam, mas vocês são diferentes. Nós todos somos diferentes, é uma verdade. Mas é importante nós sabermos nos arrepender. Porque reparem, o que é que Pedro faz quando repara que negou? Porque isto é importante, irmãos, nós não podemos romantizar o pecado. Porque é fácil nós vermos, ok, Pedro falhou, teve pouca fé e afundou. Mas isso tem uma passagem muito bonita, não é? E Jesus disse, e imediatamente Jesus estendeu a mão. Que coisa maravilhosa. Eu também me quero afundar e Jesus me dar a mão imediatamente. Mas, irmãos, não vamos romantizar o pecado. O pecado é grave. O que se passou com Pedro foi muito mau. E qual é que foi a consequência disso? E nós lemos que ainda em si desatou a chorar. Pedro chorou amargamente pelo seu pecado. Ele arrependeu-se. Então é importante que nós levemos o nosso pecado a sério e quando falharmos, primeiro, ir até Jesus e arrependermos do nosso pecado. Em vez de fazer o que nós muitas vezes fazemos humanamente, que é afastarmos-nos. Porque, irmãos, o nosso pecado, a nossa falha, nunca vai ser maior que a graça de Deus. Nós não somos assim tão poderosos para o nosso pecado ser maior que Jesus. Não é. Jesus é mais poderoso, mas ele precisa de arrependimento. Senão, qual é o propósito? Qual é que seria o propósito de Pedro afundar se ele não clamasse a Jesus? Que lição é que Pedro nos daria neste ato de covardia de negar a Jesus, se ele depois não se arrependesse do que fez? O que é que isso diria sobre Pedro? E o que é que isso diria sobre Jesus? Mas não foi isso que aconteceu. Jesus restaurou. Então, a história de Pedro não termina aqui. E eu acredito, irmãos, que a vossa história também não termina na vossa falha. Então, vamos ler, mais uma vez, no capítulo de João, no livro de João, vamos ler o capítulo 21, o último capítulo da Bíblia. Da Bíblia não, do livro de João. Então, capítulo 21, e mais uma vez o contexto. Estamos a passar pela vida de Pedro. Pedro andava a ver os milagres de Jesus, multiplicação dos peixes, viu Jesus acalmar a tempestade, afundou, Jesus resgatou e deu-lhe uma lição. Ó homem de pequena fé, porque duvidaste. Mais uma vez, Pedro foi o homem que teve coragem de se mandar para o mar quando soube que aquilo era Jesus. E se este homem era um homem de pouca fé, o que é que isso faz de nós quando nós duvidamos? Depois, Pedro tem coragem de cortar a orelha, mas não viu isso com Jesus. E depois vem a circunstância de Jesus ser preso e tudo o que isso implica. E agora, depois de Jesus ser preso, e nós sabemos, Jesus morre, mas ressuscita. E aqui no capítulo 21, estamos a falar da parte em que Jesus já ressuscitou, voltou à terra, e ele encontra-se, neste caso, com 7 discípulos. Então, no versículo 15, nós lemos o contexto disso, e diz:
Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apascenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? Ele respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apascenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Até aqui a palavra do Senhor. Reparem, irmãos, Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus volta e confronta Pedro, fazendo esta pergunta: Pedro, amas-me? 3 vezes. O que Jesus estava a fazer era restaurar Pedro. E mais que isso, o que é que Jesus faz depois de lhe perguntar se ele o ama? Ele diz: apascenta as minhas ovelhas. Então Jesus, para além de restaurar Pedro, ainda lhe dá uma missão. Então, meus irmãos, mesmo quando vocês falham, não quer dizer que Deus perde a missão que vocês têm. O que vocês têm que fazer é voltarem-se para Cristo e focarem-se na restauração que Ele tem para cada um de vós. O fracasso de Pedro não foi o fim da sua história. Mas então, o que é coragem? Porque já vimos que nunca é falhar, nunca é ter medo, não é simplesmente fazer coisas ousadas. Pedro teve medo, Pedro falhou, Pedro fez coisas ousadas sem Jesus mandar. Então a definição central que eu vos quero passar sobre coragem é que coragem é confiar em Jesus suficientemente para obedecer à sua voz, mesmo quando temos medo, mesmo quando não compreendemos e mesmo que o que Ele está a fazer não faça sentido aos nossos olhos e, muito importante, mesmo sabendo que podemos falhar. Porque nós muitas vezes ficamos na nossa zona de conforto, com medo de falhar, com medo de desiludir e não seguimos este plano de Deus. Quantas vezes é que nós já não fomos confrontados com uma situação onde estamos rodeados de pessoas talvez não cristãs ou pessoas que estão no início da fé e eles estão a falar e eles estão a dizer coisas que nós sabemos que não estão bem certas e que nós poderíamos perfeitamente dar um conselho amigo ou dar uma palavra que se calhar os iria ajudar. Só que nós pensamos: se calhar é melhor eu não falar, ou eu estou aqui no meu canto, mais vale deixar-me. Será que isso não é negar Jesus? Negar Jesus não é só dizer eu não conheço Jesus. Se calhar vocês podem passar uma vida toda sem dizer especificamente eu não conheço Jesus, mas se calhar vocês vão negá-lo muitas vezes através de atitudes, através de ações, através de coisas que vocês não dizem e se calhar deveriam dizer. Mas eu já estou a terminar. E eu quero que vocês possam aprender com Pedro, porque Pedro precisou de aprender isto e nós também precisamos de aprender, e nós podemos aprender precisamente com a palavra de Deus, que é para isso que ela foi feita para nós. Então, tu talvez tenhas vindo a pensar que eu preciso de ser mais corajoso, ou assim que eu comecei a falar, vocês começaram a associar: de facto, eu se calhar na minha vida estou a jogar demasiado pelo seguro, ou se calhar eu não estou a ser muito audaz, se calhar não estou a refletir Jesus como eu deveria. Mas se calhar não te falta coragem, se calhar falta de confiança. Então tu deves mudar o teu foco e procurar confiança. Lembra-te, o vento ocupou toda a visão de Pedro, mas enquanto Pedro tirou os olhos de Cristo, Cristo nunca tirou os olhos de Pedro. Ou então vocês também podem achar que se calhar já erraram, vocês já são uma pessoa que cortou a orelha de Malco, se calhar vocês já estão demasiado tarde, se calhar vocês já não estão naquela altura de sair do barco ou não, vocês já saíram e afundaram. Mas lembrem-se, Jesus não vos abandona, nem precisa de vos abandonar para vos repreender. Ele pode vos repreender dando-vos a mão. Então, guardem isto no coração para terminarmos. A nossa coragem não está em nós. A nossa segurança não está em nós, e nós vemos pelas circunstâncias que passam no mundo. E mesmo quando nós tiramos os olhos de Deus, Deus não tira os olhos de nós. E nós muitas vezes, que é o problema da espada, que é, a questão de nós pegarmos na espada é nós tentarmos controlar o que nós não controlamos. Pedro estava a tentar controlar a situação de proteger Jesus, mas dependia de Pedro? Não.
E quantas vezes, meus irmãos, nós caímos nesse erro? E atenção, eu digo isto, mas eu sou esta pessoa que tenta combater contra isso. Eu tenho um problema que é, eu tento resolver tudo para toda a gente. Se algum irmão me liga com algum problema, eu faço aquele problema meu. E se eu tenho algum problema, eu quero tentar resolver e quero tentar que tudo seja sempre perfeito. Agora, eu controlo tudo? Não. E às vezes, quem tem de controlar a situação de outra pessoa é Cristo. E nós muitas vezes estamos a tentar resolver a situação familiar, nós estamos a ver as circunstâncias que passam no mundo, a guerra, os conflitos, a questão da insegurança que há financeira, o aumento dos combustíveis, e nós pensamos, bom, se calhar tenho que trabalhar a triplicar para dar segurança à minha família, etc. Mas será que a tua família está dependente de ti? Tu és a segurança da tua família? Ou a segurança da tua família é Cristo? E a tua segurança é Cristo. Então, se tu queres dar segurança a alguém, se tu queres ser uma fonte de conforto para alguém, então o teu conforto tem que ser muito mais forte do que só tu, que é Cristo. Então, para terminar, e para que vocês possam fazer esta meditação sobre confiança, eu vou deixar alguns versículos para os irmãos meditarem, e vocês podem fazer todo um estudo agora sobre confiança. Eu não vou fazer porque eu sei que os irmãos também eventualmente vão querer almoçar. Então eu deixo-vos alguns versículos. Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é verdadeira, ok? Também Josué 1:9, o versículo favorito de muita gente, um grande versículo. E se vocês repararem, se vocês pegarem na passagem de Pedro, quando ele anda sobre as águas, este versículo do Velho Testamento parece que está a falar diretamente para Pedro. O que é que diz Josué 1:9? Não te mandei eu, não foi Jesus que mandou Pedro, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então, que Deus vos abençoe a cada um e que vos dê uma semana com muita coragem e confiança, mesmo no meio destas circunstâncias que nós estamos a passar no nosso mundo. Deus vos abençoe, meus irmãos. Obrigado, Pedro.